Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes e disse: O que é que vocês me darão se eu entregar Jesus a vocês? Eles combinaram então 30 moedas de prata. A partir desse momento, Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. No próximo dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: Vão à cidade, procurem um certo homem e lhe digam: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo e vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou. Prepararam a Páscoa ao cair da tarde. Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, lhes disse: Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes. Um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, será que sou eu? Jesus lhe respondeu: É como você acaba de dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cadê Judas? Cadê Judas, o traidor? Cadê o Iscariotes? Sabe aonde que ele tá? Dentro do seu coração. Dentro de cada um de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, a partir deste evangelho começa-se a Páscoa do Senhor. As liturgias estão cumpridas. Amanhã nós celebraremos a missa da vigília da morte de Cristo. Amanhã vai ser o dia em que Jesus vai partir o pão para os discípulos, lavar os pés deles e os ensinar os ensinamentos da Igreja Católica, amar ao próximo como a ti mesmo. Também amanhã nós celebraremos o momento em que os soldados prenderão Jesus devido à traição de Judas Iscariotes. Judas que traiu Jesus com um beijo. Hoje, Jesus, então, ele já desmascara Judas. Ele já mostra para os discípulos o efeito do pão que ele comeu ontem. Para quem não se lembra do evangelho de ontem, eu vou dar uma simples explicada. Jesus partiu o pão, entregou aos seus discípulos e disse: Onde vocês vai me trair? E então os discípulos perguntaram: Mas quem vai traí-lo, Senhor? E então Jesus diz: Aquele que está comendo o pão. Imediatamente Judas saiu. E naquele instante que Judas saiu, continua o evangelho que dá origem ao evangelho de hoje. Ele saiu e ele foi imediatamente ao palácio procurar os sumos sacerdotes e os doutores da lei. E então ele chega para o chefe dos sacerdotes e falam: O que vocês vão fazer se eu entregar Jesus? Eles combinaram ali 30 moedas de prata. Vem o primeiro ponto do evangelho de hoje. Irmãos, a cobiça, a ganância, sobe a cabeça da pessoa. Se Judas não tivesse pensado no dinheiro, talvez ele não teria entregado Jesus. Talvez ele não teria entregado Jesus. Mas o dinheiro, e através de tudo aquilo que já estava passando na cabeça dele devido ao evangelho anterior,
Judas ficou possuído e movido pelo encardido, ele foi até os locais onde os chefes estavam e combinou com eles para poder matar Jesus. Porque Judas achava que ele ia ficar rico. Naquela época, 30 moedas de prata não equivalem a 30 centavos. Prata era muito valiosa. A prata e o ouro eram as moedas valiosas. Quem tinha o ouro era só os ricos e soberanos. Uma moeda de prata equivalia a 50 moedas. E uma moeda de ouro equivalia a 50 de prata. Ou até mais. O poder subiu na cabeça de Judas. E aí vem o primeiro ponto. Jamais deixei o poder subir a sua cabeça. Porque quando a gente deixa o poder subir na nossa cabeça, a gente começa a ficar doido. Ah, mas que hoje eu ganhei na Mega Sena. Eu tava assistindo uns trechos do filme do Sai de Baixo. E tem uma parte lá que o Caco Antibes fala que é uma coisa que é verdade. O Pop, quando ele ganha na Mega Sena, no mesmo dia ele gasta o dinheiro inteiro, se deixar. Se ele ganhar 1 milhão, ele gasta 1 milhão em um dia. Mas é verdade. Porque quando o poder sobe na nossa cabeça, a gente procura a ganância. E o querer ter mais. E o querer ter aquilo que o outro tem. E olhar bem para o outro com aquele desejo de cobiça e tal. E aí você começa a querer ter mais. Quem quer ter muito, Jesus já ensinou isso no Evangelhos. Aquele que quer ter muito, no final da sua vida não terá nada. Mas aquele que não deseja nada, somente a palavra de Deus, esse terá tudo. Aí então, Jesus se preparou para a paixão, que ele já sabia que ele ia vivenciar. E então Jesus diz aos discípulos, né? Vão à cidade e procurem um homem. Ele digam, o mestre manda avisar. O meu tempo está próximo e vão celebrar a Páscoa em sua casa. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus já sabia que ele ia morrer. Mas como último desejo, ele queria ter a ceia junto com os seus discípulos. Ele queria que todos os 12 estivessem reunidos. Até Judas estava lá. Jesus podia muito bem ter falado, não, você vai embora, você vai me trair. Mas Jesus não fez distinção. Porque eram os amigos dele. Eram aqueles que estavam mais próximos com Jesus que participaram da ceia. Os que estavam próximos a ele participaram da ceia. Você está próximo de Jesus o suficiente para participar da ceia? E aí então Jesus reuniu todos os 12 e ensinou para eles o último dos ensinamentos que Jesus ia dar. O amor. Porque mesmo sabendo que Judas ia o traí-lo, ele não menosprezou Judas. Mas ele conversou com o outro. Muitas das vezes, quando a gente acha que uma pessoa vai trair a gente já para de conversar com ela na hora. Ou quando uma pessoa faz qualquer coisinha com a gente para de conversar com a pessoa na hora. E que eu não vou mais falar com a pessoa. Ah, mas ele fez um negócio comigo. Esses dias eu achei a coisa muito engraçada, meu. Um amigo meu, virou e falou, não, eu tô muito nervoso com o cara, meu. Você não acredita o que ele fez comigo. Eu não vou mais falar com ele. Eu não vou. Amanhã eu vou ir lá na escola, eu vou matar ele. Eu vou falando do céu, eu vou cair na porrada com ele. Ele falou exatamente isso. Eu perguntei pra ele, mas o que aconteceu? Aí ele me mostrou. Eu falei pra ele, meu irmão, pra que ficar remoendo mágoa do outro? Isso é uma coisa medonha. Você ficar remoendo aquilo no seu coração,
Além de fazer mal pra você, faz mal pro outro. Ou você pensa que não faz mal pra você? Quantas pessoas hoje em dia sofrem de um infarto e de um derrame cerebral? Excesso de estresse. Estresse. Quantos cabelo branco que você já tem contando na sua cabeça? Pode contar. É tudo estresse que você vive na sua vida. É tudo estresse que você vive na sua vida. Eu não tô falando pra você aceitar calado. Porque isso a gente não consegue. Nem eu consigo. É uma coisa difícil, é do nosso humano. Mas saber entender o que o outro fez e perdoá-lo. Isso Jesus sabia fazer muito bem. Eu não tô falando que Jesus perdoou Judas. Jesus perdoou quem traiu ele? Jamais. Eu acho que Jesus não perdoou Judas. Eu acho. Não vou dizer ele. Porque eu não tava lá naquele tempo pra ver. Pode ser que ele tenha perdoado e Judas tá lá em cima. E a gente se surpreender quando a gente chegar lá. Porque vocês lembram do que eu falei ontem? Após a crucificação de Jesus, o que aconteceu com Judas? Ele se matou. A ganância foi tanta que ele morreu. A ganância foi tanta que ele morreu pela ganância. E aí, seguindo o nosso pensamento, depois eu volto na questão da ganância. Aí então Judas perguntou ao mestre, Judas perguntou a Jesus: Mestre, será que sou eu? Jesus lhe disse: é como você acaba de dizer. Jesus, ele não tinha medo de falar a verdade. Mas ele não parou de seguir Jesus. Mas ele não parou de seguir, de conversar com Judas. Tanto que no final do evangelho ele continuou conversando. E Judas, se eu não me engano, participou da instituição da Eucaristia. Sabe por que eu digo isso? Olhem bem no 26º, depois vocês catam a Bíblia, abrem. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Após acabar o 25, depois que Jesus fala, é como você acaba de dizer, ele continuou. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, distribuiu. Não fala em nenhuma vírgula que Judas saiu daquele templo. Ou seja, Jesus não expulsou Judas e ele participou da Páscoa. A gente deve ficar despreocupado então porque a gente peca e Jesus vai mandar a gente pro céu? Jamais. Jamais. Veja bem, a preocupação de Judas foi tanto que ele se matou. Depois que ele viu o poder da forma que subiu na cabeça dele, ele se matou. Ele perdeu a vida. A ganância nos mata. E é essa forma que a gente tem de pensar que, eu vou faltar na missa aqui, falto mesmo, aí chega lá no final do ano eu confesso e tal, tá tudo mil maravilha. Essa forma é uma ganância. Porque você quer os dias que são os dias do Senhor. Por que eu falo que são os dias do Senhor? Domingo e sábado, para você que não sabe, e dias de festa, como Sexta-feira Santa não é um dia de festa, mas é um dia de memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo, são dias de preceito da igreja. O que está escrito nos 10 mandamentos? Guardai domingos e festas e preceitos na igreja. Então, quando você tira um desses preceitos, quando você falta um dia, vou faltar nessa tal missa aqui, não tem problema não. Falto mesmo. Depois eu vou lá, assisto de novo, pego do século XXI. Quando você fala isso, você está descumprindo um dos 10 mandamentos. Simplesmente isso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que o que Jesus quis nos ensinar hoje é o dever. Nós temos, sim, o dever e a obrigação de segui-lo. Mas Jesus não está impondo isso a gente. A gente segue se a gente quiser. A gente tem que reconhecer que é dever nosso. Que é dever nosso adorar e venerar Jesus a todo momento. Porque Jesus não está impondo isso.
Jesus é como se fosse uma escola. A gente pode faltar, mas depois quem vai dar a nota vai ser ele lá no céu. Então, que no evangelho de hoje a gente saiba viver como Jesus e que a gente retire esse Judas traidor da nossa vida, para que dentro da nossa vida só habite o Cristo ressuscitado, o Cristo que vai ressuscitar daqui a alguns dias. Rezem comigo, feche seus olhos neste momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por ter nos enviado o vosso Filho, e que no dia de hoje nos traz essa reflexão tão amada. Que nós saibamos, Pai, retirar da nossa vida o Judas que habita dentro de nós. Senhor, a gente reconhece que a gente não é capaz de viver sem você. Retire este Judas da nossa vida e coloque neste momento o seu Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito Santo. Sobre todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.